eu sou Henrique Ferreira e agora vamos falar sobre as estruturas de repetição em Python, principalmente o for e o while, que são as duas principais. Então a gente tem aqui, a ideia de uma estrutura de repetição é você poder repetir um código um determinado número de vezes para executar alguma tarefa específica. Então a gente escreve, né, a sintaxe desse código é o for, a gente vai colocar então um índice ou um elemento que vai ser iterado e a gente vai dizer, então, for, né, enquanto ali, né, o para, né, i igual no intervalo, né, de 0 a 5, print i. Então, para i no intervalo de 0 a 5, print o i está ali. Né, ele vai executar aqui, está só conectando aqui no ambiente do Jupyter Notebook, né, do Colab. E aí ele vai executar aqui e a gente vai observar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está printando o índice, né? Se eu colocar aqui um elemento maior, por exemplo, o 7 aqui, ele vai de 0 a 7 e vai printar de 0 a 7. Então, eu estou repetindo o print 7 vezes, né, esse comando print. A gente pode usar isso, por exemplo, para printar elementos de uma lista. Então, eu tenho 3 elementos na lista, quero percorrer a lista inteira. Então, para elemento in LA, então in, né, o operador ali, lógico ali, condicional ali da gente tem então dentro da lista, né? Então ele está ali dentro da lista, printa cada elemento, A, B e C. Tá? Aí a gente pode, por exemplo, usar o for para executar um somatório. Eu quero somar aqui 10, 10 e 10, né? Então tem lá for elemento em LB, soma igual a soma mais elemento, tem soma 0 ali, né? Então ele vai executar e retornar 30. Só uma observação, soma já é uma função pré-pronta no Python, tá? É o sum, então a gente poderia executar a soma também usando o sum aqui, né? Então, só para vocês verificarem que vamos adicionar mais 10 aqui, né? Ó, nossa funçãozinha retorna 40 e o sum também vai retornar 40, né? Eu tenho aqui, né? Como é que essa lógica funcionou? Soma igual a 0, aí a cada iteração soma vai ser igual a soma mais o elemento começa em 10, então vai ficar 10 na primeira iteração, na segunda iteração vai ficar 10 mais 10, 20, aí na terceira iteração vai ficar 20 mais 10, 30, depois 10, né, então vai ficar 30 mais 10, 40, e ele retorna o print aqui da soma. Tá? Também posso iterar na posição da lista, o índice da lista. Então agora eu estou fazendo for in range de 0 além de LB. Então len é o tamanho da lista. Então ele vai passar por todos os índices, do índice 0 até o penúltimo elemento. Importante aqui lembrar é que o for ele nunca pega esse elemento de fato, né? Observe aqui, vamos voltar aqui, ó. Nesse primeiro cara aqui, ó, era 7, mas ele printou até 6. Por quê? Porque ele vai até esse cara, mas não inclui esse cara. Né? Então ele vai até o 7, mas não inclui o 7. Então aqui a mesma coisa. Ele vai até o final, mas não conclui o final. Por quê? Porque a gente está contando de 0, né? Então se a gente somar o elemento em 0, então a gente vai ter exatamente o comprimento total da lista. E eu estou pegando a lista na posição i, no índice i, e somando ela aqui na minha variável soma. Aqui eu tenho a mesma função anterior, né, que eu fiz aqui em cima, só que agora iterando sobre o índice da lista. Também em Python existe o enumerate. O enumerate permite que você faça a interação tanto por elementos dentro da lista, quanto pelos índices da lista. Então você vai pegar as duas coisas. Então eu tenho aqui ó, o i e o elemento, que está em LB, e eu estou printando tanto o i quanto o elemento. Então o i está indo 0, 1, 2, 3, e aqui tem os elementos 10, 10, 10 e 10. Tá? Aqui na sequência eu vou fazer uma matriz. Então eu tenho uma matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e eu vou printar cada elemento da matriz. O que eu vou fazer? Eu vou aqui colocar dois fors, né, um dentro do outro. Então, lembrando aqui em Python, para a gente dizer que algo está dentro de, né, uma função está dentro de outra, a gente tem que ter essa indentação. Então o código tem que estar indentado ali, né, para a direita, né? Então isso significa que ele vai percorrer esse for, então dentro desse for eu tenho esse outro for, e aqui eu tenho um print. Então ele vai executar primeiro essa parte interna, depois essa parte externa, e ele vai ficar executando isso aqui repetidas vezes, né? Então de 0 a 3 e de 0 a 3. A gente pode observar isso aqui, ó, sendo executado. Tá? Se vocês quiserem observar em detalhes, por exemplo, quando cada elemento é feito, eu vou printar aqui o i, tá? Vamos, ok, o i já está feito aqui, beleza.
e aqui eu vou printar o J. Então a gente vai poder observar tanto o J quanto o I sendo executados aqui em cada um dos nossos tempos. Tá? Então vamos vir aqui. Está em cada etapa do meu laço de repetição. E aí eu vou colocar aqui, né, só para a gente diferenciar o valor. Tá? Opa, se eu colocar aqui, é isso. Então, ó, primeiro era o 0 e o 0, né? Então, vamos até fazer assim, para ficar mais fácil de observar. O I é 0. Opa. E aqui o J. Dessa forma a gente vai poder observar a cada iteração que está sendo printado. Então, I e J era um 0 na primeira iteração, depois eles estão valor 1, né? Então o elemento 1 aqui da minha matriz, depois o J foi para 1, lembre-se, agora ele vai executar só esse for, antes de voltar para esse for aqui. Então o J foi 1, 2, e aí acabou, né? Não chega no 3, ele vai até o final, mas não chega no 3, ele printa 1, 2, 3, que é essa primeira linha, né? Então J são as colunas e I são as linhas, né? Aí ele vai para a próxima linha, né? A linha 1 agora, que é 4, 5, 6, ele printa 4, 5, 6. Tá? A gente pode usar essa mesma estratégia, por exemplo, para calcular a matriz transposta. Então aqui eu estou criando uma lista vazia, chamada transpose. Estou pegando aqui o for, né, I em range de 0 a 3, o for de J, né, em range de 0 a 3. Estou criando aqui uma linha vazia, e eu estou fazendo para cada, né, interação ali, a linha vazia é igual à matriz original, só que agora em J e I. Eu estou pegando, né, ao contrário ali, né? Então eu estou pegando ali o que era a linha virou coluna, o que era a coluna virou linha aqui nos índices, né? E eu estou adicionando nessa linha transposta, e aí eu estou adicionando a minha matriz transposta. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, agora a minha coluna, né, 1, 4, 7, essa primeira coluna que vai virar a linha, né? Então 1, 4, 7. Depois 2, 5, 8, então agora eu tenho 2, 5, 8 nessa linha, e finalmente 3, 6, 9, né? Que é a minha última coluna, 369. Tá? Eu posso usar o for também para, por exemplo, pegar todos os pares e ímpares numa lista. Então eu tenho uma lista aqui com vários números, alguns pares, outros ímpares. Estou criando duas listas, uma de pares e uma de ímpares. E eu estou fazendo a operação aqui para verificar quem é par e quem é ímpar. Que operação você está fazendo? Estou usando uma estrutura condicional. Então aqui aparecendo o if else. E eu estou falando se o resto, então essa operação aqui, né? Porcentagem, né, é o resto. Então, elemento dividido por 2 é o resto, né, da divisão por 2. Se o resto for 0, então isso é um par. Se o resto não for 0, isso é um ímpar. E aí eu adiciono na lista de elementos ímpares. Então aqui eu separei as duas listas. Então eu tenho lá 2, 4, 6, 8, 7, 100, 120 e 28. São os elementos pares. 1, 3, 5, 7, 233, 47, 91 e 73 são os elementos ímpares. Em Python, diferente das outras linguagens, a gente tem um conceito chamado compressão de lista. É um conceito um pouco avançado, mas eu quero apresentar ele aqui para vocês, porque eventualmente vocês vão ver isso em alguns códigos em Python e não vão entender o que está acontecendo. Então é bom a gente já dizer agora para ficar claro para todo mundo. A compressão de lista é uma forma de resumir a maneira de criar uma lista usando um for. Então, de vez de eu percorrer o for e dando um append na lista, como eu fiz aqui anteriormente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for de xi em range de 1 a 10, e eu vou fazer uma operação em xi, ó, o quadrado. E tudo isso vai ser um elemento de uma lista. Então, eu estou colocando colchetes por fora, uma lista dos quadrados. Aqui eu tenho todos os quadrados de 1 até 10, né, sem incluir o 10. Né? Então, o último é 9 vezes 9, aqui 81. Então, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 81. Tá? Então, eu tenho aqui a lista com esses quadrados. Eu posso, inclusive, gerar a lista, né, de pares ali, ó, usando a compressão de lista, né, com a condicional. Então, olha como fica a sintaxe, né, que é uma questão de sintaxe do Python. Né? For de xi em range de 1 a 20, if
xi, né, a operação resto de xi dividido por 2 for igual a 0, você vai pegar e colocar o elemento xi na lista. Então aqui eu tenho os pares. Né? E aí eu posso fazer algo até mais interessante aqui. Eu quero só as posições, os índices dos números pares. Então eu vou pegar aqui, né, cada um for i, né, o índice xi, o elemento, então eu tenho o enumerate, estou verificando se o valor, né, é par, de fato, e se o valor for par, eu estou pegando, né, o elemento, né, ali naquela posição da lista. Então eu estou pegando aqui, ó, por exemplo, o 2, o 4, o 6, o 8, o 100, o 120 e o 28, né? Estou pegando ali. Eu poderia pegar só o índice, né? Então, se eu quisesse pegar só o índice, peguei o valor, agora eu posso pegar o índice, né? Era só colocar o i aqui. E aí ele retornaria o índice, né, da lista, né? Então tá aí. Então, são duas formas da gente fazer. Então, uma coisa é você pegar o índice, né? Ou pegar o valor exato que tem ali, né? Então, eu poderia também pegar o xi aqui, né? Opa, xi. Tá? E aí retornou a mesma coisa do que fazer, né? Lista número n. Tá? Perfeito ali. Ok. O segundo tipo de estrutura de repetição é o while. O while é uma estrutura que ele fica repetindo até que uma certa condição seja atendida. Diferente do for, que você sabe aonde começa e onde termina, no while você não tem certeza de aonde termina. Você só sabe quando termina. Então você tem um enquanto, né? Então o while é enquanto. Enquanto uma certa condição for verdadeira, vai repetindo e vai fazendo a repetição enquanto essa condição for verdadeira. Então eu estou fazendo um contador aqui. Eu comecei com contador igual a 1. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, você vai printar contador. Do contrário, você vai fazer contador igual a contador mais 1. Né? Então isso aqui é um incremento aqui, né, do contador. Então ele está printando 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele para, ele sai do loop while. Tá? Aqui ó, eu posso fazer um while true. Olha que interessante. Enquanto verdade. Enquanto verdade sempre vai ser verdade. A menos que eu use um break. O break ele pode existir tanto no for quanto no while. O break força a saída do laço de repetição. Então você está dizendo, quebre a condição que mantém esse laço sendo repetido. Tá? Então eu estou verificando se a entrada do usuário foi igual a sair, ele vai interromper. Então eu estou rodando aqui, ó, digite sair, né? Estou usando esse comandinho input para pegar uma entrada do usuário. Por exemplo, vou digitar 1, 2, 3, vou dar enter. Ó, eu digitei 1, 2, 3, né? Ele está dizendo aqui, ó, porque ele está caindo nesse else, ó. Você digitou a entrada do usuário, 1, 2, 3, digite sair para sair do loop. Então, se eu escrever sair, ele vai parar de executar esse loop e ele parou ali de repetir, né, esse while aqui. Tá? Para encerrar, uma coisa interessante aqui, como é que a gente calcula, né, a série de Taylor ali para o número exponencial usando o while? Então, a série de Taylor ali para e elevado a x, né, o número de Euler elevado a x, é o somatório de n igual a 0 até infinito de x elevado a n, n fatorial. Então, o que eu posso fazer é ir somando esses elementos. Né? Afinal, eu não posso numericamente somar até o infinito, né? Eu tenho que parar em algum momento, mas até quando eu paro? Então, eu vou ter um critério de convergência, né? Um erro máximo aceitável ali. Né? Então, qual é o mínimo que aquele fator está adicionando ali no somatório? Né? Então, quanto que é o erro, o mínimo que ele está somando ali? Então, eu vou calcular, por exemplo, de x igual a 1. O erro máximo que eu vou aceitar aqui é 10 elevado a menos 6. Aí o resultado, né, do primeiro termo da série é 1, o termo atual é 1, n igual a 1. E aí, enquanto, né, o absoluto do termo atual for maior do que o erro, aí ele vai executar isso aqui que ele está fazendo. Ó. O termo atual é o termo atual vezes x sobre n, e o resultado mais o termo atual. Então, o que é o termo atual? Ó, perceba, é x elevado a n dividido por n. Se eu multiplicar, né, então, por exemplo, n igual a 2, eu vou fazer? Eu vou pegar x, né, sobre um determinado número, né, 1, por exemplo, x elevado a 1 sobre 1, depois x né, elevado ali a 2 sobre 2 fatorial, né, e aí eu vou multiplicando ali
né, para chegar no valor final, e depois eu vou somando tudo, é o que está fazendo aqui. Tá? Então, eu vou executar esse cara aqui, e a gente chega no número de horas. Claro que eu poderia mudar o critério aqui, né? Então a gente pode até fazer uma coisa interessante aqui, ó. Vamos criar um i igual a 0, e vamos ver aqui, ó. Apesar que eu podia printar o próprio n, né? Mas vamos printar o i e o n, tá? E aí a gente pode verificar. E também vou printar o termo atual aqui, só para a gente ver o que está acontecendo durante a execução. Né? Só ver a resposta, às vezes... e se eu não fazer o i somar, ele vai ficar sempre igual a 0, né? Vamos colocar aqui um i mais 1 aqui, ó, só para a gente depois ter uma referência aqui do que está acontecendo, né? Então, depois que a gente consegue executar esse código aqui, ele vai mostrar, né, cada etapa do loop, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele fica ali nessas etapas aqui. Então, esse é o N, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, né? Está aumentando ali a ordem que está avançando, né, no nosso somatório. E ele está pegando aqui o termo atual, né? Então, ele começa com 1, depois o próximo termo é meio, e assim por diante. Ele vai somando esses caras aqui até chegar, né, no elemento final, aqui 2.7182. Perceba que quando o termo chega no valor menor, né, do que o nosso erro máximo aceitável, ele para de executar, ele sai do while. Então, este é um exemplo de aplicação do loop while, por exemplo, para um critério de convergência. Ele é amplamente usado em diversos algoritmos de cálculo numérico, né, principalmente ali, algoritmos que você precisa numericamente chegar numa resposta, né, que você não tem uma solução analítica.